Sem dúvida, a Bíblia é o livro que mais se destaca em relação a outros livros. A cada ano, mais exemplares são impressos e mais pessoas têm acesso às Escrituras. Quer saber o porquê esse livro é tão especial? Qual o segredo da Bíblia? Vem comigo, que nesse vídeo eu vou te explicar qual o segredo desse livro. A palavra Bíblia vem de uma antiga palavra grega, que significa livros. A Bíblia é um dos escritos mais antigos do mundo, porém, podemos dizer que é um dos mais atuais. As palavras contidas nesse livro são capazes de transformar a vida de quem o lê. Nenhuma outra obra pode se comparar à Bíblia, pois ela é o livro mais publicado, traduzido e distribuído no mundo. Mas se por um lado, a Bíblia é o livro mais importante, precisamos reconhecer que é o livro mais atacado, perseguido e odiado da história da humanidade. Ao longo dos anos, as Escrituras sofreram e sofrem inúmeros ataques. Proibida de ser lida em alguns lugares, já foi queimada, sofreu com ataques de céticos, de intolerantes e de todas as formas possíveis. Reis, imperadores, governos e líderes se levantaram contra ela, buscando encontrar na Bíblia erros ou algo que pudesse tirar sua autoridade. Sabe qual o resultado? Eles passaram, mas a Bíblia não. E em meio a tudo isso, a Bíblia continua viva, avançando, vitoriosa e transformando vidas. Como disse Martinho Lutero, a Bíblia não é antiga nem moderna, ela é eterna. Mas qual o segredo do sucesso desse livro? A resposta está em quem escreveu a Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? A própria Bíblia responde quem é o seu autor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Como o texto diz, o autor da Bíblia é o próprio Deus. Mas a pergunta é, como Deus, Todo-Poderoso, fez isso de uma forma que eu e você pudéssemos entender o que ele queria revelar? A resposta para isso está na forma em que a Bíblia foi escrita. Deus transmitiu a sua mensagem inspirando cerca de 40 pessoas distintas a escreverem a Bíblia. Isso aconteceu em épocas, culturas e línguas diferentes, num período de aproximadamente 1500 anos, do seu primeiro livro até o último. Todas essas pessoas trataram dos mais diversos assuntos e em total concordância, uma com as outras, sem nenhuma contradição. Ter a Bíblia em mãos hoje realmente é um milagre. Então, a Bíblia é ao mesmo tempo humana e divina. Em outras palavras, a Bíblia é a palavra de Deus apresentada em palavras humanas na história. Deus escolheu falar conosco e escolheu falar suas verdades eternas dentro das circunstâncias e eventos específicos na história da humanidade. Sabe o que é mais incrível? É que nós podemos conhecer esse Deus agora mesmo, dentro de casa, na rua, no carro ou em qualquer lugar que você esteja, através de uma Bíblia. Mas qual é a mensagem da Bíblia? Essa é uma boa pergunta. Se algum dia alguém te perguntar qual é o tema da Bíblia, você pode dizer com certeza que a Bíblia é a narração dos atos de Deus na história da humanidade, operando no mundo a fim de salvar pecadores. Em outras palavras, a Bíblia conta a história da redenção. E essa história é dividida em 4 etapas na sua Bíblia. Preste atenção. Num contexto geral, a Bíblia vai nos contar sobre criação, queda, redenção e consumação. Bora ver elas? A criação. A Bíblia vai nos mostrar como Deus criou esse mundo e também como criou o homem, a sua imagem e semelhança, como vemos em Gênesis 1, de 26 a 27. Fomos criados à imagem de Deus. Isso não significa fisicamente, mas que Deus transferiu para nós os seus atributos morais, como por exemplo, amor, perdão, paciência, entre outros. Todo ser humano carrega consigo, nesse sentido, a imagem de Deus. Por isso,
meu amigo e minha amiga. Eu não sei como você está nesse momento, ou como você se enxerga, mas quero te dizer que, segundo a Bíblia, você não é fruto do acaso, mas é especial, pois carrega dentro de você características do próprio Deus. A queda. Mas o pecado entrou nesse mundo, manchando toda a criação, afetando profundamente o relacionamento da humanidade com Deus. Mas o que é pecado? A palavra pecado, em grego, podemos dizer que significa errar o alvo. Em outras palavras, com a chegada do pecado, o ser humano erra o alvo, que é Deus, e passa a viver sendo o seu próprio Deus. Aquilo que era perfeito se torna imperfeito. Agora, o ser humano busca achar sentido em tudo nessa vida, mas não consegue suprir o desejo mais profundo da alma, que é pelo próprio Deus, pois a satisfação completa da vida só é possível encontrar nele. Como diz Romanos 3:23, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Essa independência de Deus trouxe consequências graves para mim e para você, pois agora o coração do homem se torna mau e pecaminoso na sua mais profunda raiz, e a consequência desse pecado é a morte eterna e o afastamento de Deus para sempre. Se o vídeo terminasse aqui, estaríamos perdidos, não é mesmo? Mas calma, em meio a uma humanidade caída, Deus tinha um plano. Esse plano é o plano da redenção. A redenção. A Bíblia vai nos contar sobre o Deus que vai se revelando ao longo da história, até o momento em que o próprio Deus entra nesse mundo, em forma humana, para restaurar a sua criação. Em outras palavras, limpar o estrago que o pecado causou e nos aproximar novamente dele. Como diz C.S. Lewis, Deus chegou sob forma humana no território ocupado pelo inimigo. A Bíblia nos apresenta a única esperança para mim e para você. Ela nos mostra o caminho que nos leva direto a Deus, a verdade que precisamos saber, a qual nenhum livro, estudioso ou professor irá ensinar. E esse livro nos apresenta a nova vida que é possível ter. Mas tudo isso através de um sacrifício feito por Jesus, que acertou as nossas contas com Deus e nos deu a possibilidade de começar de novo. Ei, existe uma nova chance para recomeçar. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. A consumação. E por último, a Bíblia nos mostra como essa redenção termina. Redenção essa que Jesus Cristo veio trazer, e só Ele pôde fazer isso. Redenção que não termina agora, mas que tem um término futuro, que se chama consumação, a obra terminada de Deus. Essa é a mensagem que a Bíblia vai narrar e que nos faz viver aqui, no presente, com um olhar de esperança para o futuro. A Bíblia não se preocupa em dizer o dia em que tudo começou, nem o dia em que tudo irá terminar, mas ela nos revela quem é o início e o fim de tudo: Jesus, hoje e para sempre. Amém? Leia hoje mesmo a sua Bíblia e descubra como ela é poderosa para transformar a sua vida. Agora é sua hora. Se esse vídeo te abençoou, dá um joinha, comenta aí. O que você pensa sobre a Bíblia? Qual assunto você gostaria de ver aqui no canal? E compartilhe para que outras pessoas sejam abençoadas através da sua vida. Até a próxima!